Fala galera, no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma página de vendas completa, igual essa que está passando aí na tela agora, utilizando o WordPress e o Elementor gratuito. Isso mesmo, a gente não vai precisar do Elementor Pro, tá? Mas antes da gente ir para o tutorial, eu já te peço, se você não é inscrito, se inscreve aí no meu canal e já deixa sua curtida aí, porque isso me ajuda demais, viu gente? Então vamos lá para o tutorial. Então, galera, para a gente começar esse tutorial, eu criei um documento aqui com um roteiro de que a gente vai ter que fazer para criar a nossa página de vendas, tá? Aqui eu já tenho também a copy da página. E é o seguinte, para vocês poderem me acompanhar aí, vocês vão precisar de domínio, hospedagem e o WordPress instalado. O que acontece? Eu não vou fazer, não vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como contratar um domínio, como contratar uma hospedagem, como instalar o WordPress. A gente vai direto ao ponto mesmo, que seria a criação da nossa página de vendas, tá? E aqui eu tenho alguns passos aqui de algumas configurações iniciais que nós vamos fazer lá no WordPress. Eu tenho um WordPress aqui já instalado, totalmente zerado, não tem nada nele, e a gente vai seguir esse passo a passo aqui para a gente fazer as configurações iniciais, tá? Primeiro a gente vai instalar o tema que a gente vai usar, que vai ser o Hello. Então, para a gente instalar o tema, a gente vai vir aqui no WordPress, vai vir em Aparência, Temas. Aqui em Temas, a gente vai clicar em Adicionar Novo. A gente vai usar exatamente esse aqui, que é o Hello do próprio Elementor, tá? Então, eu vou clicar aqui em Instalar. Aqui eu vou ativar. E aqui já até aparece um aviso aqui falando que ele é um tema leve e que é recomendado utilizar o plugin Elementor para trabalhar junto com ele, né? Então, seguindo passo a passo aqui, nós vamos instalar esses dois plugins aqui, que seria o Elementor. Nós vamos usar a versão gratuita dele, não vai precisar do Pro, tá? E também a gente vai instalar o Happy Addons, que é um plugin que tem algumas funcionalidades a mais aí para o WordPress, para o Elementor, né? Que a gente vai precisar. Então vamos lá, vamos vir aqui em plugins, adicionar novo. E aqui a gente vai buscar aqui Elementor. Esse aqui, só clicar em instalar agora. O plugin foi instalado, vamos clicar aqui em ativar. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui, vocês não precisam de criar conta nenhuma, tá? É só fechar aqui que a gente volta lá para a dashboard do WordPress. Pronto, então vamos instalar agora o Happy Addons. Vamos adicionar um novo aqui e vamos pesquisar aqui, ó, Happy Addons. Esse plugin aqui, ó. Clicar aqui em instalar agora. Foi instalado, agora ativar. Aí ele vai abrir essa janela aqui e a gente vai fazer uma pequena configuração aqui, porque eu vou deixar somente o que a gente vai usar, tá? Eu não vou deixar ativo todos os widgets que ele adiciona lá no Elementor, não, para o editor não ficar pesado. Então a gente vai colocar aqui nessa opção aqui, dar um Next. Aqui nos widgets, ó, vou desabilitar todos e vou deixar só um habilitado, que é esse aqui, ó, Image Compare. Aí eu vou dar vou desabilitar o restante aqui de baixo, ó. Desabilitar esse aqui, desabilitar esse aqui também, esse aqui. Pronto, ficou só esse aqui. Comparação de imagens. Vamos clicar aqui em Next. Nessa parte aqui, ó, eu vou desabilitar esse. Vou deixar habilitado esse Floating Effects aqui, que a gente vai fazer os botões animados utilizando esse recurso. Vou desabilitar esse. Vou dar um Next. Vou dar um Next também. Aqui eu vou desabilitar isso aqui e dar um Next. E a configuração do Happy Addons está tudo ok. Então vamos ver aqui qual que é o próximo passo. Apagar tudo que for desnecessário.
Quando a gente instala o WordPress, ele vem com alguns plugins, com os posts de exemplo e tal, vem com vários temas também, e o próprio WordPress recomenda deletar tudo que não estiver sendo utilizado por questão de segurança, tá? Então vamos começar aqui pelos plugins. Esse plugin aqui e esse aqui que já vem com o WordPress. Então vou excluir os dois. Pronto, agora a gente de plugin instalado, a gente só tem o Elementor e o Happy Add-ons. Agora a gente vai vir aqui em páginas e vai apagar essas duas páginas aqui também. Vai vir em posts, também tem um post aqui de exemplo. Aí agora nós vamos apagar os temas. A gente vai vir aqui em aparência, temas. A gente está trabalhando com o Hello, né, que é do próprio elemento, e a gente vai apagar esses outros três aqui que a gente não está utilizando. Para deletar, a gente tem que clicar no tema e clicar aqui em excluir. Clica nesse, exclui também. Clica nesse aqui, exclui. E pronto, agora a gente só tem um Hello aqui de tema. Vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Criar uma nova página, colocar a nova página como a página principal do site. Então é o seguinte, eu vou criar uma página aqui que vai ser a página home, né? Vai ser a nossa landing page, a nossa página de vendas, e depois a gente vai adicionar ela como página inicial do nosso site. Então aqui eu vou colocar aqui Capihare. Publicar, clicar. Aí a gente vai voltar aqui no dashboard aqui e vai vir aqui em configurações e vai colocar aqui, ó, leitura. Sua página inicial exibe uma página estática e agora nós vamos selecionar aquela página que a gente acabou de criar lá. Seleciona ela, clica aqui em salvar alterações, tá? Agora a gente vai alterar a estrutura dos links permanentes. Então a gente continua aqui em configuração, vem aqui em links permanentes e escolhe essa opção aqui, ó, nome do post, tá? O que é isso, gente? É só, tipo assim, é como se fosse a URL do site. Por exemplo, se você cria várias páginas ali dentro desse WordPress aqui, se você não altera isso aqui, você vai ter que digitar muita coisa para você conseguir entrar na página que você criou. Então a gente coloca aqui nome do post, tá? E salva as alterações. Aqui no WordPress eu não coloquei aqui nesse roteiro, mas é interessante a gente vir aqui em geral também, ó, e mudar aqui o fuso horário para São Paulo. São Paulo, tá? Porque senão a hora ele fica pegando a hora errada aqui. E clicar aqui em salvar alterações. Prontinho. Agora, gente, a gente vai começar a fazer algumas configurações aqui do Elementor, tá? A gente vai fazer essas configurações que eu coloquei aqui, ó, desativar fontes globais, ativar o Container Flexbox e depois a gente já vai fazer algumas configurações lá dentro do editor do Elementor, tá? Então vamos lá, começando aqui desativando as fontes globais. Então a gente vai vir aqui em Elementor, configurações, e a gente vai selecionar essas duas opções aqui e salvar alterações. Feito isso, a gente vai ativar o container. Vamos vir aqui em recursos e Flexbox Container ativo e a gente clica aqui em salvar alterações. Já essas configurações aqui a gente vai fazer lá dentro do editor do Elementor, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai vir aqui em páginas, clicar aqui para a gente editar essa página aqui, e aí é só vocês clicarem aqui ou vai aparecer em cima para vocês, editar com o Elementor. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover o padding padrão e o espaçamento entre os elementos aqui nas configurações do site. Como padrão, o Elementor já vem com alguns pads configurados, alguns espaçamentos, e eu não gosto de trabalhar dessa forma. Eu gosto de colocar o que for necessário quando eu estou criando o layout, tá? Então a gente vai vir aqui e a gente vai clicar aqui em configurações do site. Aí primeiro a gente vai vir aqui em layout.
preenchimento do container, tá? Seria o padding do container. A gente vai colocar aqui 0 em todos, ok? A gente vai clicar aqui em atualizar. E lacuna entre elementos, aqui a gente vai colocar aqui também com 0, clicar em atualizar de novo. Pronto, a gente pode fechar aqui. E agora a gente vai adicionar esse código aqui, CSS, para remover o padding, que por padrão, não sei porquê, vem debaixo do widget de texto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente acrescenta aqui, esse widget de texto aqui, sempre vem com esse padding aqui, nada a ver. O que acontece? A gente pode acrescentar esse código em CSS para remover isso. Como a gente está utilizando aqui o Elementor Free, né, o gratuito, eu não consigo vir aqui nas configurações e acrescentar um CSS aqui na página. Então a gente vai ter que acrescentar esse CSS nas opções de personalização do tema, tá? Então, deixa eu só clicar aqui. Vamos voltar lá na dashboard. Então, a gente vai vir aqui em aparência, personalizar. Aí a gente vai vir aqui em CSS adicional. Então, a gente vai copiar esse código aqui. Vai colar, publicar. Publicado, aí a gente pode fechar. E aqui eu vou voltar lá na página, lá no editor do Elementor, lá para vocês verem que foi removido aquele espaçamento que tem lá de baixo, lá nada a ver do elemento de texto. Então vamos clicar aqui com editar com Elementor. Pronto, tá vendo? Aqui aquele espaçamento que estava debaixo do texto aqui sumiu. Então beleza. Então a próxima etapa aqui a gente vai configurar as preferências do usuário. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com a versão desktop e mobile do site, né? E a gente vai ter que ficar alternando as vistas aí desses dois dispositivos. Para a gente alternar para o mobile, a gente tem que clicar aqui embaixo. Só que quando eu clico aqui, ele abre essa barrinha aqui em cima para me selecionar qual seria o dispositivo que eu quero. Então eu já vou colocar como padrão o mobile, tá? Então a gente vai fazer isso nas configurações, nas preferências do usuário. A gente clica aqui, ó, deixa eu voltar aqui. A gente clica aqui, vem em preferências do usuário e aqui, ó, dispositivo padrão da visualização. Vou colocar aqui celular, tá? Aproveitando, eu vou desabilitar isso aqui, ó, prévia responsiva, elementos ocultos. Vou desabilitar isso aqui. O que acontece? Quando a gente tem um Elementor que a gente quer exibir ele somente no desktop e ocultar ele no mobile, eu tenho como fazer isso lá nas configurações desse Elementor aqui dentro do Elementor, tá? Só que, tipo assim, quando eu oculto ele, por exemplo, no mobile, ele fica mostrando aquele elemento ali e às vezes acaba até atrapalhando, assim, a gente a trabalhar um pouco. Então, eu desabilito essa opção aqui. Se eu ocultar algum elemento no mobile e estiver trabalhando na versão de mobile, esse elemento não vai aparecer para mim. Então, vocês podem desabilitar aí também, tá? Aí, se feito isso, só clicar aqui em atualizar. Agora o próximo passo aqui é configurar cores e fontes globais e do botão. Então vamos lá. Que é o seguinte, gente. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou adicionar aqui, ó, um título. Esse título vai ser H1. Vou duplicar ele. Esse título vai ser o H2. Vou acrescentar aqui também um widget de texto. E vou acrescentar um widget de botão. Biblioteca de novos ícones. Deixa eu atualizar aqui. Atualizar para fonte Awesome. Continuar. E eu acho que como saiu da página, perdi tudo que eu coloquei lá. Vamos deletar aqui, vamos puxar todos aqui, ó. Título. Esse aqui vai ser o H1.
Duplicar, esse vai ser H2, um edit de texto e agora um edit de botão. Pronto. Essas configurações aqui de fontes globais, que acontece? A gente vai configurar os estilos de cada título, subtítulo do texto, a cor do botão, porque dessa forma, a gente configurando dessa forma, mais para frente, se vocês quiserem trocar, por exemplo, a fonte do site inteiro, vocês vão trocar em um lugar só para trocar aquela fonte na página inteira. Vocês não vão precisar de ficar lá manualmente, indo um por um e trocando essa fonte. Tá? Então, para a gente configurar isso, a gente vai vir aqui em cima aqui. Aí a gente vai vir em configurações do site. E primeiro a gente vai vir aqui em cores globais. Aqui em cores globais eu vou alterar só a cor primária aqui. E vai ser essa cor aqui, ó. Eu já deixei aqui o código aqui. Então a gente clica aqui e coloca aqui. Vai ser esse bege meio puxado para o dourado. Se bem que o secundário eu vou colocar essa cor aqui também, que é esse bege um pouco mais forte. Pronto, então a gente tem a cor primário e secundário. Texto e acento, vou deixar essas cores mesmo. Então a gente clica aqui em atualizar. Então a gente clica aqui para voltar e nós vamos vir aqui agora em fontes globais. Bom, aqui em primário, seria tipo a fonte principal, a gente vai trabalhar com a fonte WorkSans. Que é essa aqui. E o tamanho, ela vai ser no tamanho 40. Aqui em peso, ele vai ser negrito, 800, transformação maiúscula, para a fonte ficar toda em maiúscula, tá? E na versão mobile, a gente clica aqui, ó, vem no celular, eu vou trabalhar com o tamanho dele de 32. Pronto. Atualizar, vou voltar aqui para o desktop. E aqui em secundário, a gente vai trabalhar também com a WorkSans. Ela vai ter o tamanho de 24. Aqui ela vai estar em negrito 700 aqui. Transformação também tudo em maiúsculo. Aqui no mobile eu vou colocar ela só com tamanho 18. Atualizar. Texto vai ser a WorkSans também. Tamanho eu vou deixar aqui em branco, que vai ser o padrão. O padrão do site é 16 pixels. Acho que esse tamanho para mim tá bom, tá? E acento eu vou colocar aqui WorkSans também e deixar tudo padrão. Deixar só aqui em negrito também. Aqui a gente pode até renomear esses estilos aqui. Eu vou colocar aqui, ó, título, subtítulo, subtítulo, texto e destacado. Atualizar. Bom, eu alterei as fontes ali, vocês viram que não alterou nada aqui ainda, né? O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui e agora vai vir aqui em estilo do tema, em tipografia. Aqui na tipografia, esse primeiro aqui, a gente vai colocar aqui, ó, clicar aqui nesse botãozinho do mundinho aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, texto. Ele já mudou tudo praticamente para WorkSans, tá vendo? E aqui em link, a gente vai vir aqui em tipografia, vai colocar destacado. Aqui no H1, a gente vai colocar título. Já mudou ali também. E no H2, nós vamos colocar subtítulo. Ok? Então, a gente tem título, subtítulo, texto, o que é link, já as fontes todas configuradas. Então, aqui no H1, eu vou colocar uma cor aqui
que seria essa cor primária, e no H2 também vai ser a primária, tá? Então a gente já tem nossos títulos ali configurados. No texto eu vou deixar a cor padrão mesmo, porque nosso site vai ter nossa página vai ter um fundo preto, mas vai ter partes que ela vai ter um fundo mais claro, vai ter fundo branco. Então eu vou deixar nessa cor padrão aqui, e as cores do texto a gente vai atualizando lá manualmente. E a gente vai voltar agora, só atualizar aqui para a gente não perder. A gente vai vir aqui em botões. Eu vou configurar a aparência do botão aqui. Então aqui vai ser o seguinte, tipografia. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, deixar esse destacado aqui mesmo. Cor do texto, a gente vai colocar em branco. Tipo de fundo, aí eu vou fazer um degradê aqui, ó. Vou pegar a cor primária e aqui eu vou colocar, e aqui eu vou colocar a cor secundária. Então a gente tem ali um degradê de uma cor mais escura para uma cor mais clara. Aqui em ângulo, eu vou dar rotacionado aqui, de modo que aqui fica uma cor mais forte, aqui fica uma cor mais escura. Deixa eu ver se aqui, assim fica melhor. Então é isto. Vou dar um atualizar aqui. E as configurações de estilo já estão todas prontas, ok? Então, beleza. Então, a gente já configurou aqui o nosso estilo. E agora a gente vai começar, de fato, a criar a nossa página. Então, galera, para a gente começar a criar a nossa página aqui, eu vou começar excluindo esses elementos que eu coloquei aqui. E é o seguinte... Eu preciso dessa página aqui totalmente em branco. Ela tem alguns cabeçalhos aqui, tem um título da página, um rodapé aqui padrão do tema, e eu não quero isso. Eu quero sumir com isso tudo aqui. A gente vai vir aqui em configurações. Em layout da página, eu vou colocar aqui Elementor Canvas. Então vai ficar uma página totalmente em branco, tá? E a gente vai começar a estruturar a nossa página aqui agora. Vamos começar aqui trocando esse fundo branco aqui para um fundo preto, tá? Que tipo assim, a maior parte da nossa página vai ter o fundo preto. Então vamos vir aqui em configurações, estilo, tipo de fundo, e aqui eu vou colocar preto, tá? Então a gente tem a nossa página toda preta. E agora nós vamos começar a acrescentar alguns elementos aqui na nossa página para poder criar a primeira seção, tá? O que acontece? Essa primeira seção, ela vai ter duas colunas. Do lado esquerdo, ela vai ter aqui a logomarca do produto, um título, um texto, um botão. E do lado direito, a gente vai ter a imagem do produto, a imagem do post do produto. Então, para a gente fazer aqui duas colunas, eu vou começar puxando aqui primeiro um container, tá? Esse container é o que a gente utiliza para estruturar a página, para fazer o nosso layout, tá? Então, esse primeiro container aqui, ó, ele tá com a largura do conteúdo, ele tá como boxed. A gente tem a opção de colocar a largura total, mas eu vou deixar ele como boxed mesmo, porque eu quero o conteúdo da página todo mais centralizado. Tá? E para me fazer duas colunas, eu vou jogar outro container dentro deste container. E esse aqui que vai estar aqui dentro, eu vou colocar ele com largura total, que ele vai ocupar a largura total até onde está sendo delimitado pelo primeiro container. Tá? E agora eu preciso de mais um container para fazer a coluna do lado direito. Eu vou duplicar isso aqui. Vocês viram aí que ele foi para baixo. Como é que faz para a gente colocar um container do lado do outro? A gente vem aqui, edita o primeiro, tá? E vem aqui em layout. E aqui em direção, a gente coloca aqui linha horizontal. Então agora a gente tem um container do lado do outro. Vocês poderiam ter vindo aqui no mais, aqui, ó, e já selecionar um container aqui com duas colunas. Mas eu preferi mostrar para vocês como é que faz desse jeito, para vocês aprenderem e terem mais liberdade para poder criar outros layouts aí depois. Bom, aqui agora a gente vai começar a acrescentar algumas informações, alguns widgets, para a gente poder estruturar aí a primeira seção.
Então aqui eu vou começar colocando uma imagem que vai ser a logomarca do produto. Deixa eu pegar ela aqui, Hair Logo. Vou fazer o upload e vou inserir mídia. Agora nós vamos ter um texto. Vai ser, na verdade, vai ser um título. Ele vai ser no H1, tá? Aqui nós vamos acrescentar também agora um texto, um botão. Debaixo desse botão aqui, na cópia eu coloquei um textinho menor aqui, ele vai ter uma lista de ícone. Debaixo do botão, vou tirar esses 3 aqui que vai ter só um item. Eu vou ter mais uma imagem aqui da fórmula do produto. Eu vou enviar agora. Fórmula avançada. Só para complementar ali a primeira sessão. Pronto. Aqui do lado esquerdo vai ser a imagem do produto. Então eu vou acrescentar mais uma imagem e vou fazer o upload dela. Esse potezinho aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem todos os elementos, só falta a gente estilizar e arrumar essa bagunça aqui. Aqui é o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer é alinhar esse conteúdo ao centro, né, verticalmente aqui desse container. Então eu vou clicar com o botão direito no container aqui e vou vir aqui em layout e justificar conteúdo, vou colocar ele no centro, tá bom? A logo, a gente vai diminuir ela um pouquinho, então a gente clica aqui para editar, vem em estilo, vou colocar aqui com 45%. Vou alinhar à esquerda e aqui no título nós vamos colocar esse título aqui. No texto, a gente vai colocar esse texto aqui, ó. Aí aqui no texto, o que eu vou fazer? Vou destacar aqui avançado, crescimento e Estados Unidos. Vou colocar avançado em negrito, crescimento também em negrito, Estados Unidos em negrito. Aqui a gente vai colocar ela em branco. O botão, qual o texto do botão? Quero saber mais. O botão, nós vamos colocar quero saber mais. O link eu vou deixar aqui com essa hashtag aqui mesmo, mas depois que a gente criar as outras sessões, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para clicar no botão e ir direto para a sessão correta que a gente escolher. O botão eu vou colocar ele grande ou médio. Vou deixar ele no médio. Nessa lista de ícone aqui, nós vamos colocar compra 100% segura, satisfação garantida. Acho que vai ficar um pouco grande. Vou colocar só compra 100% segura. E essa imagem aqui, vamos reduzir ela também para 45%, não, tá grande, 35% e alinhar à esquerda. Vamos começar aqui a colocar alguns espaçamentos aqui também. Aqui na logo, eu vou colocar uma margem. Vocês clicam com o botão direito, vem aqui em avançado, vou colocar uma margem aqui inferior de 20. O que acontece? Quando vocês vão adicionar aí, esses valores aqui eles estão linkados. Tá vendo? Se eu coloco 50 lá no primeiro, ele coloca no restante. Então ele acrescenta a margem em cima, embaixo, para os lados eu quero acrescentar só embaixo. Então eu clico aqui para deslinkar e acrescento só na inferior. No caso vai ser 20. Nesse título aqui nós vamos acrescentar 10 pixels de margem inferior. No texto nós vamos acrescentar 20. Esse botão aqui eu vou colocar ele grande. Deixa eu colocar aqui grande.
Pronto. E aqui nessa lista de ícone aqui do compra segura, vamos estilizar ela de uma vez. Eu vou colocar aqui o ícone. A cor do ícone vai ser essa cor primária. O hover a gente não vai mexer. Tamanho 14. E o texto vai ser branco. Tipografia, nós vamos colocar aqui tamanho 12. E o ícone, nós vamos selecionar o shield, que é um escudo. Escudo aqui, ó. Pronto. Vou deixar ele bem coladinho no botão, mas eu vou dar uma margem aqui do botão entre ele aqui, uma margem de 5, só para desgrudar ali. E aqui eu vou colocar nessa lista de ícone que eu vou colocar a margem de 30 ou de 20. 20 ficou melhor. Pronto. Esse lado esquerdo aqui já está bem diagramadinho, já está quase pronto. Agora vamos arrumar aqui do lado direito essa imagem aqui que está bem grande. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui em editar e vou colocar a largura dela aqui, deixa eu ver, 50%. Acho que 50% ficou um tamanho bom. Agora vocês podem ver que essa imagem está pegando no topo e na parte de baixo aqui desse container. Então a gente tem que dar um espaçamento no topo e embaixo. Isso a gente resolve com padding, tá? Que o padding é a margem inferior dos elementos e a margem é a margem exterior, né? Por fora aqui dos elementos. Então, dentro desse container aqui eu vou colocar um padding de superior de 150, inferior de 150, tá? Então, ficou dessa forma. Então, a gente está aqui, ó, a nossa seção está vindo até aqui embaixo. Agora, nessa seção aqui, eu vou aproveitar e já vou colocar o fundo dela. Então, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em estilo, tipo de fundo, imagem, e aí vou fazer o upload do fundo aqui. A gente já tem pronto. Lembrando que eu vou deixar essas imagens para vocês baixarem aí, tá, gente? Pronto, enviei aqui o fundo, vou inserir. E aqui a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui bem rápida. Em posição, nós vamos colocar superior, centralizado. Em repetir, colocar não repetir. Tamanho da tela, preenchimento completo. Ok? Para dar um acabamento melhor aqui no final, a gente pode colocar um divisor de formas, tá? Aqui a gente vem aqui em divisor de forma, inferior, e aqui a gente tem vários desenhos diferentes que a gente pode utilizar. Eu vou usar o triângulo assimétrico, vou inverter ele aqui, vou mexer aqui na altura dele, deixar ele mais discreto, pegando aqui, e esse branco aqui para a gente tirar, a gente tem que colocar na mesma cor do fundo. Que aí, no caso, a gente vem aqui em cor e coloca preto, tá? Então, agora a gente tem aqui já uma seção bem acabada aqui embaixo. Bom, olhando assim, tá quase pronto, né, galera? Só que eu quero aplicar aqui alguns efeitos de movimento nesse botão. Quero aplicar um efeito aqui de movimento aqui nesse pote também. E vamos fazer primeiro aqui no pote. Primeiro, eu vou acrescentar de fundo uma imagem com dois potes aqui, como se fosse uma sombra, complementando esse pote maior aqui, tá? Vou vir aqui, editar esse container, vou vir aqui em estilo, e vou escolher aqui clássico, e vou escolher a imagem, que eu vou mandar aí agora. Aí a gente clica aqui em inserir mídia, aí vocês podem ver ali que acrescentou dois potes ali, mas ficou desconfigurado, tá cortando e tal, e aqui a gente vai resolver da seguinte forma. Vou colocar aqui centralizado, continuo cortando. E aqui em repetir, não repetir. Em tamanho da tela eu vou colocar conter. Pronto, agora ele ficou ali de fundo, como se fosse menor, né? E tá complementando bem esse pote aqui de cima. Bom, agora a gente vai acrescentar um efeito de movimento nesse pote aqui, que eu vou colocar ele como se ele estivesse flutuando. A gente vai clicar aqui com o botão direito em cima dessa imagem.
E agora a gente vai utilizar um recurso do Happy Addons que a gente instalou lá no início. Então a gente vai vir aqui em avançado e aí a gente vem aqui em Floating Effects. E a gente vai ativar aqui e nós vamos utilizar aqui o Translate, tá? E então a gente vai usar só, ó, já tá mexendo ali, ó. A gente vai usar só o Y. Então vou zerar aqui e no Y eu vou colocar aqui 15. Menos 15 e 15 aqui. Aí ele tem esse efeito agora de como se ele estivesse levitando. Eu vou aplicar esse efeito nesse botão aqui também. Então vou editar o botão, avançado, Float Effects, Enable, Translate, 0 aqui no eixo Y. E vamos colocar aqui no botão, vou colocar ele bem sutil, menos 5 e 5. Tá vendo? Ficou bem bacana. Então, gente, agora a gente já tem aqui, né, a primeira seção do site aí da nossa página de vendas aí completa. Agora a gente tem que otimizar ela para o mobile. E para otimizar essa seção aqui para o mobile, a gente vai vir aqui no modo responsivo, né, para a gente abrir a visualização no modo celular. E vocês podem ver aí que tá uma bagunça. Um detalhe aqui. Nessa seção eu gostaria que esse container ele viesse primeiro na parte de cima desse botão aqui. E o botão ficasse por baixo do pote, né? O que acontece, gente? Eu não posso arrastar esse container e colocar ele aqui antes do botão, senão ele vai desconfigurar a nossa versão do desktop. O que eu vou fazer aqui para solucionar esse problema? Eu vou duplicar esse container, tá? Então a gente vai ter aqui dois containers. Vocês viram? Eu dupliquei lá no mobile, duplicou aqui no desktop também. Eu vou ocultar um no desktop e o outro no mobile. Como é que a gente vai fazer isso? Vou aqui editar esse container aqui, vou vir em avançado. Eu vou vir aqui no modo responsivo, aqui ó, responsivo. E esse container aqui ele vai ser visível só lá no mobile. Então eu vou ocultar ele no desktop, ó, já sumiu, vou ocultar ele no tablet. Vou voltar lá no modo responsivo, modo celular. Vou vir nesse aqui de cima, vou editar ele e vou ocultar ele somente no modo de celular. Pronto. Então a gente voltou o que estava. Mas agora eu posso mover esse container aqui para cima, que ele não vai desconfigurar a nossa versão desktop, porque eu tenho dois containers, mas eles estão sendo ocultos, né, de acordo com a versão que está sendo exibida da página, se é no desktop ou se é no mobile. Agora vamos começar a arrumar aqui de fato essa bagunça aqui, centralizar essas coisas, deixar mais bonito. Aqui nesse primeiro container aqui eu vou colocar alguns espaçamentos. Vou desabilitar aqui. No superior eu vou colocar um pad de 50. Na direita eu vou colocar de 20. Inferior 50. Esquerda 20. Já melhorou bastante. Na logo aqui eu vou centralizar ela. O texto aqui eu também vou centralizar ele. No texto aqui também, né? No caso ele foi o título, aqui no texto também eu vou centralizar. Aqui já está bem centralizadinho. O botão também centralizar. A gente vem em estilo, conteúdo, centralizado. Aqui vocês têm a opção de colocar ele justificado, ocupando assim a página, a largura da página toda. Eu gosto dele menorzinho. Essa lista de ícone aqui para a gente centralizar, a gente vem em estilo e coloca aqui alinhamento, centralizar. E só falta centralizar essa imagem aqui também. Aí a gente vem em conteúdo, centralizar. Tá melhorando, hein? Aqui a gente tem que colocar um espaçamento aqui desse container para esse botão. Então vou clicar aqui, editar container. Vou vir aqui, deslinkar. Inferior eu vou colocar aqui 20. Para ter o mesmo espaçamento aqui de cima, aqui embaixo.
E agora só falta a gente arrumar o divisor de formas aqui da seção. Então eu vou editar aqui o container, vou vir em estilo, divisor de forma, inferior e vou alterar a altura dele aqui, ó. Vou colocar 50. Tá bom. Pronto, a gente já tem a nossa primeira seção do site otimizada aí para o mobile e para o desktop. Eu não vou mostrar aqui, fazendo aqui para tablet, para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? Mas vocês podem, de acordo com o que vocês aprenderam aqui fazendo no mobile aqui, vocês viram que é bem simples, vocês podem fazer aí para o tablet depois. Então pronto. Agora nós temos a primeira seção aí de fato pronta aqui da nossa página de vendas. Então agora, galera, a gente vai começar a fazer a segunda seção aqui da nossa página de vendas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui na cópia que a gente tem aqui. Bom, aqui a gente vai ter um título e a gente tem vários tópicos aqui. No total são 6 tópicos e a gente vai ter uns ícones em cima de cada tópico desse aqui. Tá? Então, estava pensando em fazer 2 containers, um embaixo do outro, cada container com 3 colunas e colocar esses tópicos lá dentro. Então, vamos lá. Essa segunda seção ela vai ter o fundo preto também, então vamos começar aqui colocando um container, tá? Vamos colocar aqui o título. Esse título também vai ser H1. Deixa eu ver aqui, então centralizar ele aqui de uma vez. E aqui a gente já pode colocar um container que vai servir para a gente colocar os 3 aqui dentro para fazer as 3 colunas. Então esse container aqui ele vai ter largura total também. E eu vou acrescentar mais um container dentro dele, que também tem a largura total. Então vou duplicar ele 3 vezes. E agora eu preciso de mudar a direção dele ali, né? Bom, se eu clicar aqui, ele não vai pegar aquele primeiro container que eu coloquei. Quer ver? Ó? Se eu mudar aqui a direção, ele não muda nada. Aí fica meio difícil de vocês conseguirem selecionar o primeiro container ali. O que vocês vão fazer? A gente vai vir aqui embaixo em navegador. Ó, a gente tem todos os containers que a gente acrescentou aqui. Então aqui, esse primeiro aqui é a segunda seção. Vocês podem até renomear aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Seção 1. Esse aqui, ó. Seção 2. Tá? Eu preciso selecionar este primeiro container aqui que eu não estava conseguindo selecionar aqui de jeito nenhum. Então, posso vir aqui, clicar nele e agora eu mudo a direção dele aqui no layout. Ó. Agora nós temos 3 colunas. Nesse container aqui, vou aproveitar que ele está selecionado, eu vou colocar aqui um espaçamento entre os elementos de 20, tá? E é isso. Vamos começar aqui colocando, então agora, deixa eu pensar que eu acho que é caixa de imagem. Gente, eu fico pensando aqui em português, é porque eu sou muito acostumado a usar o elemento em inglês, tá? Às vezes dá um branco aqui na tradução. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai ter essa caixa de imagem com o ícone, aí a gente vai ter o título, né? E a gente vai ter aqui o texto. Como é que a gente vai fazer aqui? Nesse primeiro, eu já vou começar estilizando ele aqui, porque depois eu vou duplicar para os outros e aí a gente não precisa de estilizar tudo novamente. Vamos acrescentar aqui uma imagem. Deixa eu ver qual... Na verdade, deixa eu ver aqui qual que é o primeiro tópico aqui. Ativação de novos fios. Copiar o título. Vou colocar aqui no título. Vou vir aqui em texto. Colocar o texto. Pronto. Então aqui vai ser ativação de novos fios. Agora eu vou enviar a imagem. E vai ser esse íconezinho aqui. Pronto. Agora vamos dar uma estilizada aqui. Em estilo, eu vou vir aqui, ó. Espaçamento da imagem, por enquanto, eu vou manter isso aqui. Largura também vou manter isso. Vou vir aqui em conteúdo.
Aqui no título, eu vou colocar essa cor primária, tá? Tipografia vai ser esse subtítulo. E o texto, aqui na descrição, a gente vai colocar aqui texto mesmo, né? E a cor vai ser branca, ok? Aqui, gente, eu vou duplicar agora. Se bem que, deixa eu ver aqui. Pode aumentar um pouquinho a imagem, colocar aquela 40, 35. Tava com 30, né? Vamos colocar com 35. Vou diminuir aqui o espaçamento aqui do título. Conteúdo, espaçamento aqui. Pronto. Agora, vou deletar esses containers aqui e vou duplicar esse container aqui, ó. Tá? Duplicar. Agora nós vamos colocar as informações dos outros itens aqui. Fortalecimento do folículo. Título. E o texto. Aqui, eliminação da queda de cabelo. Título. Texto. Aqui, gente, como deu essa quebra de linha aqui, eu gosto quando os títulos ficam quebrados assim, meio que padrão, sabe? Aqui a gente tem duas opções aqui para fazer. A gente pode editar aqui, vir aqui no título, ó. Eu quero quebrar aqui depois do dia, ativação de. Eu posso colocar aqui uma tag BR, que ele vai quebrar o título ali. Tá vendo? Deixa eu ver aqui no eliminação da queda de cabelo, como é que se eu quebrar ali vai ficar bom. Na queda, vamos ver aqui, BR. Ficou melhor. Só que quebrando dessa forma, às vezes lá no mobile ele não fica muito bom, não. Tá vendo? Mas aqui ficou bom tal. No mobile aqui talvez eu vou diminuir um pouco o texto aqui e aumentar o título, porque eu acho que visualmente vai ficar melhor. Mas vamos dar... Bem que a gente pode fazer isso aqui já de uma vez, porque senão a gente tem que ficar estilizando os outros que a gente colocar depois também. Deixa eu arrumar aqui então. Vamos vir aqui em estilo, aqui em conteúdo. No título eu vou aumentar o título aqui para 24. 24. E o texto, fotografia aqui, texto, descrição. Vou colocar 14. 12. Já estava 14? Bom, acho que tá dando um bugzinho aqui, viu? Vou deixar desse tamanho mesmo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, deixar esse tamanho mesmo. Então, beleza. Vou copiar esse estilo aqui, ó. Vou copiar aqui, clicar com o botão direito, copiar. Vou colar esse estilo aqui, ó. Colar estilo e colar estilo. Ele já aumentou ali os títulos, tá? Então, vamos trocar as imagens desses aqui. Esse aqui é o fortalecimento capilar. Trocar esse ícone aqui também de eliminação da queda de cabelo. Pronto aí. Agora a gente já tem os 3 primeiros itens aqui, né? Agora, nós vamos duplicar esse container aqui, ó. Que é o container que segura esses outros 3, né? Vamos duplicar ele aqui. Esse aqui de cima, vou colocar aqui um espaçamento aqui inferior de 20. E vamos colocar aqui as outras informações. Terapia nano-revolucionária.
Pronto. Agora só falta trocar os ícones. Terapia, ano. Resultados garantidos, é um selinho. Exportação exclusiva. Pronto, vamos quebrar esses resultados garantidos aqui também. Pronto. Agora tem que acrescentar o título aqui. Vou dar um espaçamento aqui de 30. E aqui nós vamos acrescentar um padding nessa seção 2 aqui. Ó. O padding vai ser de 50 superior, 20 na direita, 50 inferior e 20 na esquerda. Acrescentando esses 20 aqui, ó, já no desktop, já no mobile aqui, a gente já não precisa de mexer em nada praticamente. Tá vendo aí como é que ficou? Tá certinho. Essa seção aqui no mobile não tem mais nada para fazer. Tá vendo? Só atualizar a página aqui. E agora pular para a terceira seção da nossa página de vendas. Vamos ver o que a gente tem aqui na terceira seção, então. Bom, a terceira seção tem um título, né? Recupere. Você também tem um subtítulo, que é um texto. Imagem antes e depois. Aqui a gente vai fazer uma jogada bem legal com um widget que a gente deixou ativado lá do Happy Addons. A gente tem uma lista de ícone e um texto ali com um botão lá embaixo. Aqui eu vou fazer duas colunas, uma do lado da outra também, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos começar acrescentando um container. Esse container já vou colocar aqui linha horizontal e vou acrescentar mais um container dentro dele que vai ser de largura total e vou duplicar ele. Pronto, agora eu tenho duas colunas, correto? Agora eu vou acrescentar aqui um título, um texto. Vamos acrescentar aqui um título. CH1. E um texto. E aí, imagem, a lista de ícone. Lista. Um texto. E o botão. O botão a gente pode copiar esse aqui que já está no jeito. Colar. Aí vou copiar esse textinho aqui também, copiar. E colar. Pronto, vamos acrescentar as informações. Primeiro aqui o título. Em conteúdo. Cola aqui. Depois esse textinho aqui. Edito o texto. E aqui a lista de ícones. A primeira, bloqueia a ação DHT. Vou deletar esses aqui. Vou colocar aqui, vou trocar esse ícone aqui de uma vez. Colocar uma setinha aqui, chevron. Chevron. Essa setinha aqui. Eu vou colocar aqui o primeiro item. Vou duplicar esse. Pegar o segundo item aqui. Terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. Vamos pegar aquele texto lá embaixo. Pronto. Vamos começar a dar uma estilizada aqui. O texto vai ser branco. E nós vamos ter
uma margem aqui de 20. A lista de ícones. Os ícones vão ser da cor primário. Texto vai ser da cor branca. O texto eu vou diminuir para 12. E dar um espaçamento ali embaixo de 20. Se bem que 12 ficou pequeno, né? O texto eu vou colocar 14. E a gente pode aumentar o espaçamento entre os itens aqui. A gente vem aqui em lista, ó. Aumenta o espaçamento aqui, ó. Tá? Esse texto aqui, eu vou copiar o mesmo estilo desse aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar, vou vir nesse aqui, colar em estilo. Pronto. Então, aqui já está tudo no jeito. Nesse container aqui de fora, aqui, ó, o primeiro, eu já vou colocar aqui um espaçamento aqui de 20 entre os elementos para tipo esse espaço aqui entre um container e o outro. E aqui a gente vai colocar um widget do Happy Addons, que é aquele de Image Compare. Esse aqui. Que é o seguinte, que a gente precisa de ter duas imagens, uma imagem antes e depois. No label, a gente pode colocar aqui antes, aqui no after a gente coloca depois. Em imagem, eu vou deixar aqui completo. Em settings, vou deixar dessa forma aqui mesmo. Em imagens aqui no antes, eu vou jogar essa daqui, ó. Que é o cara careca. Inserir mídia. E no depois, vai ser o cara já com cabelinho. Pronto. Aqui não dá para demonstrar, não. Aqui dá, ó. Ele fica, se bem que também aqui não dá, tem que ser no preview. Vou abrir aqui um preview para vocês verem. Ó. Depois, antes, depois. Tá vendo? E se a gente deixar ali, se o cara passa o mouse em cima, ele aparece aqui antes e depois. É bem interessante. Agora, eu queria que... Agora o trem funcionou aqui, ó. Eu queria que a imagem ficasse maior. Deixa eu ver se eu reduzir aqui um pouco a largura desse container aqui, se dá. Aqui. Ih, buga o trem todo. Deixa eu ver aqui, diminuir aqui um pouco o espaçamento. Diminuir aqui o padding aqui para 10. Esse padding aqui também para 10. E fica mais certinho. Essa aqui, esse container aqui, a gente vai colocar ele centralizado. Eu diminuir aqui um pouquinho esse título aqui. Estava 40, eu vou colocar 38. Não vai ficar tão discrepante, não vai dar tanta diferença, não. Então, vou colocar os itens aqui alinhados ao centro também. Aqui nessa lista de ícone aqui, a gente tem que tirar essa margem aqui, senão ele não fica centralizado direitinho. E essa seção aqui, eu vou colocar o fundo nela com a cor primária. Eu tinha esquecido desse detalhe. E os textos aqui, vou colocar, o título vai ser preto. E o ícone aqui vai ser preto também. E esse ícone aqui também é preto. Tudo ícone preto. E o botão, deixa eu ver se o verde vai ficar bom. E galera, quando a gente, disso aqui eu não sabia não, quando a gente faz quando a gente cria aqueles estilos que a gente criou lá no início,
algumas coisas não deixa a gente alterar. Ah, mas o gradiente eu consigo. Tá vendo? Eu queria colocar o verde, agora não dá. Mas como esse botão aqui tem um gradiente, vamos trabalhar com o gradiente aqui. Colocar um verde aqui, ó. Um verde mais forte. Mais chamativo. E um verde mais escuro. E aqui a gente vai mudar o ângulo do degradê. Pronto. Aqui nós vamos acrescentar os paddings na primeira seção. Então, de padrão que a gente está trabalhando, 50 superior, 20 na direita, 50 inferior, 20 na esquerda. Bom, nossa terceira seção está praticamente pronta. Agora vamos ver aqui no mobile, como é que ficou. Ficou vindo aí o antes e depois aqui primeiro do título, isso já fica meio estranho, né? O ideal é que ele ficasse aqui também antes do botão. Então a gente vai ter que fazer aquele mesmo esquema que a gente fez com essa imagem aqui. Vamos fazer o seguinte. No caso, vou copiar essa imagem. Vou vir nesse container aqui, ó. E vou esconder ele no celular. Pronto. E eu vou vir aqui depois do texto, vou colar essa imagem. E vou vir aqui no avançado, responsivo, vou esconder ela no desktop e no tablet. Então, no desktop tá do jeitinho que a gente fez e no mobile agora tá dessa forma. Bom, o texto aqui eu vou centralizar. Esse aqui também eu vou centralizar. A lista de ícones aqui eu vou deixar ela alinhada à esquerda, porque eu acho que fica mais bonito. Esse texto aqui, centralizar. Eu estou centralizando todos os textos, mas vocês também têm a opção de deixar justificado. O problema de justificar é que ele fica com esse espaço aqui, assim, entre algumas palavras, porque ele força para justificar, né? Então, vou deixar aqui centralizado. Nessa imagem aqui, eu vou dar uma margem ali embaixo de 20 do botão. Esse widget aqui, quando a gente mexe em alguma coisa assim, ele dá alguns bugs, mas eu vou atualizar aqui, eu vou salvar, vocês vão ver que o pad, que a margem ali deu certo. Se não tiver dado certo, eu coloco a margem no botão. Vamos atualizar aqui. Vou voltar nele lá. Aqui ficou com branco. Então vou tirar aqui a margem inferior e vou colocar a margem superior no botão de 20. Pronto. Tá vendo? Tem algumas coisinhas que acontece aqui no Elementor, a gente tem que parar para pensar. Aqui também, ó, olhando assim, parece que esse título ficou muito grande, né, para celular, tal. Mas o que acontece, ó, galera? Aqui a gente está trabalhando com a largura aqui de 360. Hoje em dia, nem a maioria dos telefones, né, eles já tem uma resolução maior. Então, por exemplo, no iPhone aqui, eu costumo, para ficar igualzinho aqui, me comparando com o meu telefone aqui, eu coloco aqui 405, que fica melhor. Eu comparando com essa largura aqui, fica bem próximo do que eu estou vendo no meu telefone, tá? Então, a terceira seção já está aí otimizada para mobile, já está toda prontinha. Agora vamos para a quarta. Já que na quarta seção ela vai ser bem simples, ela vai ter só algumas imagens aqui de provas sociais e um título. Então vamos lá criar essa quarta seção. Vamos acrescentar aqui um container. Aqui no caso eu já vou acrescentar aqui os paddings, 50 superior, 20 direita, 50 inferior, 20 esquerda. Vamos acrescentar um título. Esse é o H1 e o título é Confira os resultados incríveis da nossa fórmula. Ele vai estar centralizado.
Aqui nós vamos acrescentar um container e esse container ele vai ter os itens alinhados horizontal em linha, né? Vai ter os itens em linha. Vou colocar aqui um espaçamento de 20 pixels e nós vamos acrescentar duas imagens aqui. São 4 imagens que eu tenho. São 4. Então vamos lá. Essa primeira aqui, esta. Vou duplicar e vou colocar a segunda imagem. Aqui no container nós vamos centralizar, tá? E vou duplicar esse container aqui, vou colocar a margem nesse container de cima aqui de 20. Vou editar essa imagem aqui, vou enviar a terceira. E vou enviar a quarta. Bom, agora só falta a gente colocar um padding aqui. Deixa eu ver de quanto que eu tinha colocado nesse aqui. 50 de 30. Padding não, né? Vou colocar a margem. A margem aqui de 30. Bom, essa seção aqui a gente também não vai precisar de mexer em nada no mobile. Tá vendo? Ficou perfeita. Atualizar aqui. E vamos para a quinta seção. Vamos ver aqui. Bom, a gente vai ter aqui um título e mais 3 itens aqui. Essa seção ela vai ser bem parecida com essa daqui. Então a gente vai reaproveitar esse container aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos aplicar aqui, vamos colocar aqui um container novo. Esse container ele vai ter o fundo branco. O branco. Vou colocar aqui os paddings, 50 superior, 20, 50 e 20. Ele vai ter o título, descubra porque nossa fórmula é revolucionária. Vamos acrescentar aqui título. Vai ser o H1 centralizado. Vai ser dessa cor aqui mesmo. E vamos copiar esse container aqui, ó. Eu não consigo selecionar o container lá para copiar, então vou procurar ele aqui. Então tá dentro desse aqui, ó. É esse? Não. Seção 2? Isso, é seção 2. Então é esse container aqui, ó. Vou copiar ele aqui, ó. Copiar. Vou vir dentro desse container aqui e vou colar. Pronto, aí tem as imagens aqui e tal. E eu vou começar aqui editando essas caixas de ícones aqui. Eu vou só mudar a cor do texto. Vai ser aqui em conteúdo. Cor aqui eu vou colocar padrão. Vou voltar. Vou copiar aqui, colar estilo e colar estilo. Já vou trocar essas imagens aqui. Esses tratos naturais. Essa daqui. Mandar Trichogen é o nome esquisito. Aqui. E editar essa aqui. Trinoxidil. Pronto. Eu vou colocar a margem de 30. Padrão que a gente está usando em todos os títulos aqui, né? E vamos lá editar aqui, ó. Trinoxidil. Vai ser o primeiro item aqui. Trinoxidil. E o texto. Trichogen. E o texto. Extratos naturais.
Pronto. E aqui na cópia eu coloquei um botão também. Então vamos copiar esse botão aqui. Já esse. Vamos centralizar ele. Copiar essa aqui. Compra segura. Colar. Centralizar. Vamos colocar ele de preto. E o texto do botão aqui é quero ter mais cabelos. Quero ter mais cabelos. Vou aproveitar, vou corrigir esse botão aqui que eu esqueci. O texto do botão é quero ter meus cabelos de volta. Vamos lá. Quero ter meus cabelos de volta. Aqui a gente pode quebrar esse texto aqui também para não ficar muito grande. Tem que não, pode deixar assim. No mobile já não vão quebrar, que no mobile vai ficar melhor. Se eu quebrar ali em cabelos. Meus cabelos. Vamos colocar aqui uma tag BR. Tem que não. Vou colocar aqui depois em cabelos mesmo. Quero ter meus cabelos de volta. Sim. Voltar aqui nessa seção. Bom, aqui, gente, vou dar só mais um espaçamento nesse container aqui. Vou colocar 30 para ficar com esse espaço aqui igual o botão. E essa seção aqui também a gente vai precisar de mexer em nada aqui no mobile. Se bem que essas imagens aqui, elas são menores do que esses ícones aqui. Talvez reduzir aqui o espaçamento da imagem com o título. Vamos ver aqui, espaçamento. Será que dá para colocar negativo? Dá para colocar negativo. Vou colocar aqui. Aí. 0 menos 20. Ele fica igual a 0. Eu vou colocar 0. Vou copiar o estilo aqui e colar nesses aqui. Pronto. Mais uma seçãozinha otimizada. Já até perdi a conta de sessão que a gente fez aqui já. Seção 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos renomear aqui para a gente. Seção 3, 4. Seção 5. Pronto. E agora a gente vai para a sexta sessão, que vai ser a sessão das ofertas, onde vai ter os banners ali do produto com várias quantidades, onde seria que a pessoa ia clicar, né, para ser redirecionada para o checkout e fazer a compra. Tá? Então vamos começar aqui colocando mais um container. No padding aqui a gente vai colocar 50, 20, 50, 20. Nós vamos colocar um título H1 centralizado com 30 de margem. E o título vai ser escolha o tratamento ideal para você. Ali a gente tem mais um texto aqui embaixo. Eu costumo reaproveitar muita coisa, viu? Vem aqui, copie, já tá branco. Vou colar aqui, ó. Ó. Copiar aqui de novo. Pronto. Aqui que eu vou ter que colocar 30. Vou colocar centralizado e a margem vou deixar assim. Tá? E agora a gente vai colocar mais um container, porque a gente vai ter 4 banners, 4 imagens, uma do lado da outra. Vou colocar um container aqui dentro. Vou colocar aqui em linha. E vamos acrescentar
uma imagem. Deixa eu mandar aqui a primeira. Essa é a primeira oferta. Eu vou duplicar ela 4 vezes. E vou dar um espaçamento aqui nesse container aqui de 20 pixels também. Pronto. Agora eu vou selecionar aqui e vou enviar as outras imagens. Editar. Pronto. Então aqui a gente tem 4 ofertas de 12 potes, 5 potes, 3 potes, 1 pote. Aqui, quando a pessoa clicasse aqui em um desses banners, ela seria redirecionada ali para o checkout, né? Para vocês poderem colocar o link aí do checkout, por exemplo, vocês podem selecionar essa aqui, vem aqui em link, ó, coloca o URL personalizado e aqui você pode colocar o seu link aí de checkout. Às vezes o produto tá na Hotmart, tá na Monetize, tá na Bripe. Aí vocês vão colocar o link do checkout em cada uma, tá? Então, URL personalizado e coloca o link de acordo com a oferta. Pronto, então as imagens estão linkadas. Vamos ver como é que ficou aqui no mobile? Eu achei que ficou um pouco grande essas imagens aqui no mobile. Talvez a gente pode dar uma reduzida, colocar aqui 80%, porque se a pessoa tiver um celular 75%, porque se às vezes a pessoa tiver um celular com a tela um pouquinho menor, talvez ela não consiga visualizar o banner por completo. Você pode diminuir um pouquinho na conversão. Então vou copiar aqui, ó, e colar o estilo nas outras. Pronto. Nossa seção aqui de ofertas está completa. Então vamos aqui agora para a sétima seção e é a seção de garantia. Então a gente tem aqui um título, uma imagem de antes e depois, mais um texto e o selo de garantia. Bom, vou fazer essa seção com 2 colunas também. Adicionar um container. Aqui no pad 50, 20, 50, 20. O fundo dela vai ser branco. E essa seção a gente tem uma imagem e um texto. Tem um título, imagem e um texto. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um container. Largura total. Espera aí. Excluir esse container aqui. Na verdade, copiar. Excluir ele. Esse container aqui ele vai ser a direção em linha. Colar. Duplicar esse container aqui. Agora a gente tem 2. Esse aqui vai ser menor. E vai ter uma imagem. Vou até colocar a imagem aqui de uma vez. Vai ser essa daqui. Antes e depois aqui. Vou alinhar para cá. Deixa eu ver se eu reduzir esse container aqui. Isso, era isso mesmo que eu estava querendo. Nesse container aqui, o primeiro, eu vou colocar aqui espaçamento de 20. Vai dar um espacinho aqui. Aqui na garantia, aqui nesse aqui eu vou colocar o título de garantia, né? Vou colocar aqui, título H2, H1. Vou centralizar ele. Vamos ver se centralizado vai ficar bom ou se eu vou deixar alinhado à esquerda. Depois eu vou colocar esse texto aqui. Texto. E mais uma imagem aqui que é o selo de garantia.
gente vai diminuir ele um pouco. Nesse container eu vou alinhar os itens aqui verticalmente centralizado. E talvez podia diminuir aqui um pouquinho. Colocar aqui um espaçamento de 30 e um espaçamento aqui de 20. Opa. Alinhado. Acho que ficou bom assim. Vamos ver lá no mobile como é que ficou. Bom, essa imagem aqui também não ficou bom assim logo de primeira. Acho que pode ser depois. Deixa eu ver. Depois do título. Ou depois do texto. Aqui no mobile a gente pode fazer o seguinte. Essa imagem aqui, ó, vou copiar ela. Vou ocultar ela aqui no mobile. Vou vir aqui em avançado, responsivo, ocultar no celular. Aí vai ficar primeiro aqui o título. Esse texto aqui tá com a margem dos dois lados. Eu coloquei margem aqui em todos os lados. Coloquei. Vou arrumar aqui. E é só inferior, 20. Vou centralizar ele. E vou colar a imagem aqui. E essa imagem eu tenho que ocultar ela no desktop e no tablet. Para ficar igualzinho estava antes. Esse selo aqui, ó, eu vou copiar ele. Vou ocultar. Deixa eu ver aqui, acho que não vou precisar de ocultar ele não. Eu posso mexer na ordem aqui, porque ele está no mesmo... Ele está no mesmo container. Início. Deixa eu ver aqui. Só vai para o início? Início final. É, não vai. Ou ele fica aqui, ou ele fica lá embaixo. Bem que ele no início ficou bom também, não ficou? Vou aumentar ele um pouquinho aqui. E já fica de cara. O selo de garantia, garantir o texto e o antes e depois. Vou arrumar aqui agora a margem, colocar 30. Aqui eu vou colocar 20. É isso. Pronto. Nossa 7ª sessão concluída. E agora, aqui na nossa 8ª sessão, a gente vai fazer uma sessão aqui de dúvidas frequentes com algumas perguntas e a gente vai utilizar o acordeon. E dá para você colocar o tópico, né? Quando clica, ele abre com a resposta, tá? Então aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um container. Margem de 30. Margem não. Padding. 50, 20, 50, 20. Vamos colocar aqui um título. Vou copiar esse título aqui. Colar. E colocar aqui dúvidas frequentes. E vamos buscar aqui o acordeon. Acordeão. Pronto. Vamos dar uma estilizada nesse acordeão aqui. Deixa eu ver. Acordeão. Largura da borda, 0. Espaçamento, vou colocar aqui 5. Vamos ver. Título. Cor de fundo. Vamos colocar uma arela assim, fica muito chamativo, né? Vou colocar um cinza bem escuro assim, ó. Cor. Aqui seria a cor do título.
Vamos colocar aqui na cor primária. E na cor ativa, vamos colocar no secundário. Padding, não precisa de mexer. Conteúdo. Cor do fundo eu vou deixar sem mesmo. Aqui na cor do texto vai ser branco. Tipografia é essa aqui mesmo, que é a padrão que a gente está utilizando no site. Fechou? Aqui essa borda aqui de 5 que eu achei que ficou muito. Vou colocar aqui 2, mais tranquilo. Seguinte, vou copiar aqui só os títulos. Eu não vou colocar as respostas não, para a gente ficar mais rápido. Mas aqui é o seguinte, ó. Vou deletar esse aqui. Vou aumentar, vou só duplicar esse texto aqui para vocês verem como é que fica, tá? E vou colocar aqui os títulos aqui. Como usar. Eu vou duplicar esse. Pegar esse título aqui. Cá. Cá. Fica acabando. Só essa aqui mais uma. Entrega, isso aqui tem que duplicar. As formas de pagamento. Pronto. O que acontece, galera? Assim, no desktop, eu não gosto que ele fique muito largo, assim, não, sabe? Acho que fica meio estranho. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui no acordeão, ó, editar acordeão, vem aqui em avançado e na largura a gente vai colocar aqui, ó, personalizar. Vou colocar aqui 50%. Achei que pode ser 80%, 70%. E aqui no container, a gente vai centralizar horizontalmente. Aqui, ó. Fica bem melhor ele menorzinho assim. E aqui no mobile aqui, não precisa de fazer nada além de colocar ele na largura de 100%. Aí sim no celular fica melhor. Tá? Vou colocar aqui o fundo dessa seção aqui, um cinza também. Vamos ver como é que vai ficar aqui. O nosso rodapé vai ser preto. Cinza que achei que ficou legal. Pronto aí. Tá no jeito. Tanto no desktop quanto no mobile. E agora, para finalizar nossa página de vendas, nós vamos fazer o nosso footer, né? Nosso rodapé. Esse rodapé ele vai ter ali um título. Ainda resta alguma dúvida, com um texto para a pessoa e um botão para a pessoa entrar em contato pelo WhatsApp. E vai ter também aqui um container ali com algumas colunas, com a logomarca, alguns links, a forma de pagamento e uma imagem aqui referente ao site seguro, tá? Então vamos lá fazer esse footer, que é o seguinte, nós vamos adicionar um container, né? Como sempre, mais um container. Aqui nós vamos colocar que a margem margem não, padding, 50, 20, 50, 20 também. E nós vamos colocar um título, copiar esse título aqui, colar. Ainda resta alguma dúvida? E aí a gente tem esse texto aqui também, fale direto com um dos nossos consultores. Um texto aqui para me copiar, um texto branco, cadê? Colar. Toda hora que eu tô colando, tá dando esse bug. Pronto. Aí eu vou centralizar aqui. Vou tirar esse padding.
Vou aumentar esse padding aqui para 30. E aí aqui nós vamos colocar um botão de WhatsApp que é uma imagem. Vou pegar a imagem aqui. WhatsApp. Pronto, vamos diminuir. Colocar aqui 40%, é muito. 30% também está gigante. 25%. Fechou. Agora, nós vamos acrescentar aqui um divisor. Esse divisor ele vai ter a cor um cinza quase preto para ele ficar bem discreto ali. Tá? Ficou muito chamativo ainda. Escurecer mais ainda. E ficou melhor. E aí, ele tem um espaçamento dele aqui, ó. Vou deixar 30-30. E vou colocar aqui agora mais um container. Esse container aqui, ele é de largura total. E os itens, a direção dos itens vai ser linha horizontal. Vou colocar mais um container dentro dele. Vai ser largura total. E aqui nós vamos ter 4. Vamos duplicar 4 vezes. Deixa eu só colocar um espaçamento aqui de 20. E aqui a gente vai ter a logomarca do Capihare. Copiar essa aqui. Colar aqui. Aí aqui pode ser maior. Aqui nós vamos ter uma lista de links que geralmente tem nas páginas de vendas, que é política de privacidade, termos de uso, tá? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, eu vou jogar aqui um título, vai ser o H2 mesmo, mas só que eu vou diminuir ele mais ainda. Deixa eu ver aqui, 18, ou ele 16, e aqui vai ser links. Aqui a gente vai jogar uma lista de ícones. E nessa lista de ícones, a gente não vai ter ícone, vai ser só uma lista. Então vai ser política de privacidade. E aí vocês podem criar uma página de política de privacidade e linkar ela por aqui, tá? Eu não vou linkar essa página agora. Aqui eu tinha configurado lá o link como hold. Deixa eu ver se a gente vai conseguir mexer no texto aqui. Tipografia normal, conseguimos. Normal, e que o tamanho vai ser 12. A cor do texto vai ser branca. Fechou. Então aqui a gente tem política de privacidade, vou duplicar aqui e termos de uso. E o e-mail. contato@capihare.com, por exemplo. Para vocês linkarem, a pessoa clicar aqui para enviar um e-mail, vocês colocam aqui e-mail to 2 pontos e o e-mail, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o espaçamento. Vou dar uma margenzinha aqui de 5. Aqui depois os links. Vou copiar esse título aqui, vou colar aqui. Vou colocar aqui, ó, formas de pagamento. Vou colar aqui também, vou colocar aqui site seguro. Aqui nós vamos colocar uma imagem com as formas de pagamento. Então a gente vai vir aqui, imagem. Seleciona essa aqui, pagamento. Vou diminuir ela um pouquinho.
Tá grande demais. Vou alinhar ela à esquerda. Vou copiar aqui, colar. E aí eu vou pegar outra imagem aqui com os selos de segurança. Pronto. Aí. Agora vamos dar uma otimizada nessa seção aqui para o mobile. Bom, aqui os paddings aqui, o espaçamento interno aqui tá tranquilo. Agora a gente só tem que arrumar aqui os elementos mesmo. Aqui tá tudo centralizado, o botão aqui eu vou colocar ele maior, né? A logo do Capihare eu vou diminuir um pouquinho. Esse link aqui vai ser centralizado. Eu vou copiar ele aqui, vou colar o estilo nesses outros aqui. Essa imagem centralizado, centralizado e a lista de ícones aqui centralizado também. Isso aí. Agora a gente finalizou aí a nossa página de vendas. Vou abrir aqui no navegador para vocês verem como é que ficou. Aqui a gente tem a versão desktop, né? Muito bom. E o antes e depois. Ah, gente, agora lembrei que agora de ensinar vocês a configurar os botões para rolar para a sessão. Bom, aqui no Quero Saber Mais, eu quero que ela role para essa sessão aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse container aqui, vou vir em avançado. E aqui em ID CSS eu coloco aqui, ó, Saber Mais. Vou copiar ele e venho nesse botão aqui. E aqui em link, ó, vou deixar o hashtag ali, clicar ali e colocar ali Saber Mais. Quando a pessoa clica, ele já rola direto para a sessão. Os outros botões eu quero que ele role para essa página aqui de ofertas já. Então vou colocar aqui, editar esse container, vou vir aqui DCSS, colocar aqui ofertas. Eu vou vir nos outros botões aqui, ó. Link, ofertas. E tem mais um botão aqui, ofertas. E é isso. Vou dar uma atualizar aqui. E atualizar aqui para vocês verem. Então, se a pessoa clicar aqui no Quero Saber Mais, ele rola para essa seção aqui. Agora, se ele clicar nesse botão aqui, quero ter meus cabelos de volta, ele já rola lá para a seção de ofertas, onde ele pode comprar. Entendeu? Então é isso. Acho que o site aí, a página de vendas ficou bem interessante. Essa aqui é a versão mobile dela, ó. Ficou bem ajustadinho. Ficou muito bom, cara. Bem diagramado, nada muito bagunçado, né? Aqui o acordeon. Vamos lá no antes e depois lá. Antes e depois. Ficou muito bacana. Bom, galera, então o tutorial de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, que eu estou aqui à disposição para responder, tá bom? E já sabe, né? Se você não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal e deixa sua curtida aí. E até a próxima.